Beleza. Tá, vou começar corrigindo o trabalho. Bom, na verdade eu vou deixar pro final. É que na verdade você foi bem nesse trabalho agora. O pessoal que foi mal daí não tá na aula. Ah, deixa eu aproveitar então conversar até com você sobre o teu TCC mesmo. Eu tava pensando, se você quiser dar uma olhada na minha dissertação, ela tem bastante coisa relacionada a isso. Eu acho que pode até te dar uma noção já, se é isso mesmo que você quer fazer e tudo mais. Ela não trabalha com a parte prática, né, em obra ali, mas toda essa parte de ataques, de cloreto, sulfato, degradação, tem bastante coisa lá. Principalmente na revisão bibliográfica, né, que é a parte de pesquisa que eu fiz. Se quiser dar uma olhadinha depois, acho que é bem bacana também. Não, acho que eu não mandei. Deixa eu ver. Uhum. Sim, uhum. É que eu acho que daí é bem interessante que eu acho que você consegue relacionar. Então, é que lá eu trato muito dos efeitos, eu não trato da manutenção em si, mas eu acho que você consegue relacionar a manutenção com aqueles efeitos, sabe? Eu acho que fica bem bacana. Aham. Sim. Eu acabei de mandar no WhatsApp. Uhum. Ali é bom porque você tem bastante artigo como referência que também já dá. É, assim, do ponto de vista científico, é melhor que você ponha artigo do que livro. Livro é bacana para embasar a tua ideia e tudo mais, mas o ideal é que você coloque artigos, porque geralmente são mais recentes, sabe? É. Não, eu sempre ouvi, tanto na graduação quanto depois ali, que sempre o ideal é tentar colocar o máximo de artigo possível. Você coloca livro, geralmente é quando você está trabalhando com um conceito bem fixo já, que é uma ideia conhecida e você precisa embasar, sabe? Uhum. Sim, aham. É, a PUD não, acaba não sendo muito interessante porque dá a entender que você não trabalhou com a ideia, sabe? Você pegou a ideia do autor ali só. Aham.
Sim. Tá entrando mais gente, acho que vai dar pra começar a aula agora. Mas se quiser, depois a gente conversa mais aí sobre o TCC. Tá, então bom dia, pessoal que tá entrando aí. Hoje tem pouca gente, mas eu vou avançar com a nossa aula. Então, como eu estava falando para ele, o objetivo hoje eu pretendo ainda fazer a correção tanto da avaliação quanto do último trabalho ali, que eu vi que tem alguns pontos que acho que é interessante reforçar um pouquinho com vocês. Mas, então é isso, vamos lá. Até o primeiro ponto que eu vou trabalhar na aula de hoje com vocês, que também está relacionado com o trabalho lá, é a carbonatação. Na questão, essa questão aqui do pilar todo degradado, muita gente colocou como causa para isso o processo de carbonatação. Tá errado? Não tá errado, mas para aquela situação não é verídico isso que está acontecendo. Por que isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai avaliar esse pilar aqui, a gente consegue observar, por exemplo, que ele está numa situação, numa região marinha, né? Ele está cercado pelo mar. Outro fator, outra consequência. Além do aqui de onde já está tudo degradado, tudo danificado, a gente consegue observar que tem manchas já de corrosão extrapolando aqui já a própria armadura, saindo pela superfície do concreto que ainda teoricamente está razoavelmente são. Então ali já está indicando que o processo corrosivo é muito mais intenso do que o processo de degradação do concreto. Então isso aqui indica, por exemplo, que o processo de corrosão iniciou antes do processo de degradação do concreto. Tá, mas o que quer dizer isso? Por que isso não está relacionado com carbonatação? Porque a carbonatação é o processo inverso. Então, eu não sei em que disciplina que vocês já tiveram isso, mas acho que para algumas pessoas ainda ficou um pouquinho confuso. Como funciona então a nossa pasta ali de cimento? Então ali dentro da nossa mistura, ali quando a gente faz a hidratação dos grãos ali, dos álcalis e tudo mais, a gente vai formar diversos compostos ali, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem lá CSH, etringita, portlandita. O mais importante agora para o processo de carbonatação que a gente vai estar trabalhando é a portlandita, que é o próprio hidróxido de cálcio, CaOH2. Esse CaOH2, o H2 aqui, está indicando que ele é uma base. Esse é um material bastante básico, ele é uma base forte, inclusive, então tem um potencial alcalino bem intenso, e é ele que vai dar a característica de pH para o nosso concreto. Vocês lembram lá de materiais, o pH do concreto é um pH bastante básico, então ele sempre, o ideal, um concreto são, ele sempre vai estar acima de 11, 11,5. Então ele é bem básico. É quase como se você pegasse um hidróxido de sódio ali, uma soda cáustica e estivesse passando. Claro que não tem problema de corrosivo, problema corrosivo, não vai machucar a mão, nada, mas ele tem um pH bastante elevado. Então o que vai acontecer com o processo de carbonatação? Quando a gente tem um ambiente com muito gás carbônico, com outros gases, gás sulfuroso, alguma coisa nesse sentido, esses gases eles têm caráter ácido. Então o nosso gás carbônico aqui, o CO2, ele é um gás ácido. Dentro da classificação dos óxidos lá ele vai ser considerado ácido. Então quando ele vai entrar em contato aqui com o nosso concreto, ocasionalmente ele vai encontrar uma portlandita, que é o nosso material básico aqui. Quando ele encontra essa portlandita, ele vai reagir. Então vai misturar ali, vai ter uma reação entre o hidróxido de cálcio e o gás carbônico. Tá, e o que vai formar? Geralmente vai formar o nosso carbonato de cálcio, que é esse composto aqui, carbonato de cálcio. Tá, mas e que isso influencia? Como eu tinha um material básico aqui, que é o meu hidróxido de cálcio, e agora eu não tenho mais, isso quer dizer que eu não tenho mais aquelas ligações OH disponíveis. Quando eu não tenho essas ligações OH disponíveis, isso quer dizer que o meu pH diminuiu. Quando o meu pH diminui, basicamente eu vou estar iniciando então o meu processo de carbonatação. Por quê? Porque o concreto inicialmente ele já não vai estar com as características iniciais dele, então ele já não vai estar atendendo aquelas configurações para qual ele foi constituído. E além disso, conforme isso vai avançando, obviamente isso aqui vai começar pela superfície. Então, o gás carbônico aqui vai encontrando os hidróxidos de cálcio que estão aqui na superfície e tudo mais. Mas chega um ponto que já não tem mais hidróxido de cálcio aqui. O gás carbônico vai penetrando aqui para dentro, vai penetrando e cada vez mais a gente vai atingindo uma profundidade maior.
Quando a gente atinge uma profundidade muito grande, por exemplo, a gente chegou lá pertinho já da nossa armadura, o pH aqui, ele também vai ser diminuído. Tá, mas o que isso tem a ver com a armadura? Quando a gente trabalha com proteção química ali do nosso aço, da armadura em si, né? A gente está trabalhando não só com a barreira aqui do aço, que eu expliquei um pouquinho para vocês na última aula. A gente tem uma camadinha ali que são os óxidos de ferro, que eles vão acabar protegendo o nosso aço. Mas além disso, a combinação do aço com o concreto é muito boa, porque em ambientes alcalinos a proteção química aqui é muito intensa, então não tenho processos corrosivos. Diferente de quando eu tenho, por exemplo, um pH ácido. Não necessariamente ácido ali, mas um pH que não é básico, que não é ali o nosso 11,5, 12 do nosso concreto. Quando eu tenho essa situação, então eu já vou estar com um ambiente mais ácido aqui, e eu posso estar iniciando então um processo de corrosão. E a partir desse processo de corrosão, aí sim posso estar lá iniciando, então vai estar oxidando o meu metal, vai formar compostos que aumentam de volume, vai estar gerando redução da seção e tudo mais. Então, exatamente por isso que esse processo de carbonatação, ele não pode estar relacionado diretamente com a causa disso aqui. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, aqui já está indicando que antes de estar degradando o meu concreto, eu já estou degradando a minha armadura. Então, isso quer dizer que os íons cloreto aqui, eles já penetraram na armadura, já estão danificando a armadura, e depois vai ter esse desplacamento. Então, o íon cloro, ele não danifica o meu concreto inicialmente. Então, ele só está penetrando lá, e depois eu vou ter uma consequência para o concreto. É meio que inverso da carbonatação. O efeito final é parecido? É bem parecido, só que o processo de carbonatação ele é muito menos intenso, por exemplo, do que um processo de deterioração da armadura por cloretos. É um processo muito lento. Por quê? Porque aqui eu estou passando uma situação extremamente grave para vocês, onde o gás carbônico ele consegue ir penetrando lá para o interior do concreto e vai degradando tudo. Mas não é bem assim que acontece. Porque quando eu tenho a carbonatação, o hidróxido de cálcio ele vai reagir com o gás carbônico aqui na superfície e vai formar o meu carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é um sal extremamente insolúvel. Então é um sal ali que vai ficar aderido nos poros aqui desse concreto superficial e vai dar um efeito que a gente chama de tamponamento. Então esse tamponamento aqui ele vai acabar impedindo a passagem do gás carbônico para o interior do concreto. Então ele vai dificultar muito, então o processo demora muito. Vai ali, vai formar essa camadinha inicial e depois para penetrar essa camada o gás vai demorar muito. Então é um processo muito longo e geralmente acaba nem favorecendo esse processo de degradação. Então dificilmente a gente vai ver processos ali de degradação da armadura, desplacamento de concreto, resultante apenas do processo de carbonatação. Claro que ele pode estar auxiliando outros processos lá, ele pode estar agilizando o ataque por sulfato, influenciando outras causas, ataque por reação alcali agregada e tudo mais, mas ele sozinho dificilmente vai estar resultando nisso. Aqui, por exemplo, nessa imagem é bem interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, que é uma situação onde ele poderia estar influenciando sim. Então, por exemplo, eu tenho uma fissura aqui, já é um rasgo no meu concreto, o concreto já não está feito como deveria, então já tem uma área preferencial aqui. Nessa área preferencial é bem possível, então, como eu já tenho uma área exposta aqui, o gás carbônico vai reagindo aqui, e nesse ambientezinho aqui ele vai estar se tornando, ou essa região vai estar se tornando ácida. Então ali sim eu posso estar gerando esse efeito e eu vou estar degradando posteriormente. Mas então só para mostrar para vocês que essa causa ela é meio que inversa ao que foi proposto aqui no exercício. Então fica atento a isso. Por que eu passei esse exercício para vocês? Óbvio que eu não quero que vocês descrevam já exatamente qual é o procedimento que vocês estariam adotando. É porque eu nem falei isso e podem ser adotados vários procedimentos. Mas eu queria ver como que vocês estavam pensando. Aqui, por exemplo, nessa situação, o que seria o ideal? O ideal primeiro era a gente avaliar. Com todas as condições ali, é um ambiente marinho, tenho toda a armadura corroída, já aconteceu o desplacamento. O que eu posso estar fazendo agora? Eu vou estar avaliando o processo inicial ali que eu vou estar pensando. Ataque por cloretos. Com certeza vai ter ataque por cloretos, porque toda a região marinha tem. Maior ou menor intensidade, mas tem. Então beleza, eu defini aqui que o meu ataque vai ser por cloretos. O que eu posso estar trabalhando agora? Agora eu vou avaliar a armadura. Eu posso, sei lá, existem vários equipamentos que eu posso estar avaliando. Posso estar avaliando a sanidade do concreto para ver se ele ainda está bom.
Eu vou estar avaliando a seção da armadura para ver se ela ainda está razoavelmente homogênea. Eu vou ver se eu ainda consigo estar utilizando ela. Eu aferi que eu consigo estar utilizando ela. Hoje em dia existem equipamentos de ultrassom ali que você consegue ir passando e você consegue identificar a armadura. Então, definir que a armadura tá sã. Eu posso fazer uma limpeza nela, posso fazer a retirada do concreto, desse concreto superficial aqui. Já está todo manchado, já está todo contaminado. O cloreto ele é um íon bem agressivo, então provavelmente ele já está bem para o interior aqui. E eu teria que tirar uma camada bem razoável. Existem também testes ali, testes bastante simples que a gente pode fazer para identificar cloreto. Se tiver interesse eu posso passar para vocês depois. Existem testes mais complexos que obviamente dão um resultado mais preciso, mas para uma recuperação de campo geralmente não é necessário. A gente consegue estar identificando ali até onde que o nosso cloreto já avançou. Eu consigo verificar, se eu tirar só uma camadinha ali, eu já consigo estar recuperando. Então eu consigo fazer uma limpeza desse aço e fazer a concretagem novamente. Ou fui lá, não, o aço já não está, beleza. Então aí vou ter que partir para coisas mais agressivas, talvez fazer suportes, demolir, refazer o pilar. Existem várias situações que eu posso estar trabalhando. Eu considerei várias coisas que vocês falaram ali, até porque esse procedimento de restauração não comentei com vocês, é uma aula um pouco mais pra frente da gente, mas só pra ver mesmo o que vocês iriam sugerir, em que caminho que vocês iam pensar. E por isso que eu fui falar um pouquinho da carbonatação aqui, porque ela não é a causa relacionada àquilo ali. Geralmente em ambientes marinhos, a primeira coisa que a gente vai estar pensando é ataque por cloretos e ataque por sulfatos. São os íons mais disponíveis que a gente tem ali, óbvio que o gás carbônico vai ser mais disponível, mas aqueles íons são muito mais agressivos do que o gás carbônico em si. O processo de carbonatação, geralmente a gente considera que ele acaba auxiliando o nosso concreto, principalmente porque ele vai estar gerando essa camada aqui superficial que vai acabar protegendo um pouquinho nosso concreto. Ele é muito agressivo, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma situação aqui preferencial, então já consegue estar fazendo o processo de acidificação aqui do meu concreto, principalmente próximo à armadura. Mas ele não é o principal causa dos danos que a gente vai ter nas nossas estruturas. Então beleza. Aqui só estava finalizando um pouquinho a nossa última aula. E agora eu vou começar a nossa aula nova, que é exatamente essa parte de degradação ali. Só que agora em estruturas de aço, estruturas de madeira e a parte de pinturas e desgastes de acabamentos. A parte de pinturas ali a gente não vai conseguir entrar hoje, até porque a gente tem uma presença bem pequena da nossa turma aqui. E também não daria tempo, porque o meu objetivo dessa aula, não sei ainda se eu vou fazer agora, mas era corrigir o trabalho. Eu só corrigi agora a primeira questão ali, mas eu queria corrigir as outras também. E corrigir a prova também, porque tem alguns pontos ali, não por questão de nota e tudo mais, mas que eu vi que tem bastante gente que ainda está em dúvida. Então eu queria reforçar um pouquinho para ninguém ficar com essas dúvidas guardadas, né? Mas então vamos lá, vou começar por aqui e conforme a gente vai desenvolvendo a aula, vamos ver se é legal a gente fazer a correção da prova ou não. Então beleza, começando por estruturas de aço. Nas estruturas de aço, então, a gente tem algumas características que são intrínsecas a ela, características que são fundamentalmente ali relacionadas ao nosso aço. E quais que são essas características? Então a gente tem uma facilidade de adaptação muito grande. Por que isso? Porque nas estruturas de aço, então, como são elementos moldados, não é, por exemplo, a madeira, que eu tenho uma rigidez ali, que está relacionada lá diretamente com, por exemplo, o formato da minha árvore. Então eu tenho ali a minha limitação de largura, limitação de altura e de comprimento também. O aço não, eu posso moldar, teoricamente, peças com o formato, as dimensões que eu precisar. Então se eu precisar de uma peça ali com 20 metros, uma viga com 20 metros, eu consigo. Óbvio que isso aí está tudo relacionado também com estrutura de fábrica e tudo mais, mas na teoria eu consigo. Então ele acaba sendo um elemento bem maleável, bem moldável, de acordo com as minhas necessidades. Questão de perfis também, eu posso estar trabalhando com diversos perfis para estar atendendo as características de suporte que eu preciso. Então, geralmente para pilar ali, ou eu estou utilizando um perfil em H, ou eu estou utilizando um perfil retangular ou quadrado, que tem uma capacidade de suporte de compressão e de flambagem bem interessante. Para vigas, geralmente eu utilizo o perfil em I ou o perfil em H, porque eu consigo uma altura maior, com aproveitamento de uma seção bem interessante. Eu não preciso ter uma seção cheia ali para estar aproveitando. Então, eu tenho um uso de material muito menor do que, por exemplo, se eu fizesse um elemento maciço retangular aqui, né? Ocupando tudo isso aqui com aço.
Então também vai diminuir tanto o peso quanto o custo do elemento que eu vou estar fabricando, que acaba sendo bem interessante. É claro que isso aqui, essa facilidade de modelagem do meu aço vai favorecer então a versatilidade tanto estrutural quanto arquitetônica. Por que arquitetônica? Porque eu consigo modelar diversos formatos que eu preciso. Se eu quiser fazer uma fachada redonda, com elementos metálicos ali, eu vou estar conseguindo fazer isso com uma facilidade bem razoável. A parte estrutural, como eu estava comentando para vocês, a diversidade de perfis, a combinação de perfis que a gente pode estar trabalhando vai ser bem interessante nesse ponto. Então a gente consegue fazer diversas combinações, diversas sequências ali para estar trabalhando com isso. O peso total da estrutura vai ser menor quando eu vou estar comparando, por exemplo, com um concreto armado, porque no concreto armado, invariavelmente eu vou precisar estar trabalhando com essas seções cheias aqui. Claro que existem ainda seções, por exemplo, seções em T aqui, que na verdade são aproveitamentos da estrutura. Então, em vez de eu fazer esse retângulo inteiro aqui, eu estou só aproveitando a parte de compressão e tração aqui da minha viga, mas ainda de qualquer forma, a seção é muito maior quando eu for comparar essa seção em T aqui com uma seção, por exemplo, em I de uma outra viga moldada em aço. Então, essa seção muito menor e a própria densidade do material faz com que eu tenha, então, uma estrutura com um peso muito relativo muito menor. Isso vai implicar em outras coisas, por exemplo, na redução do tamanho da minha fundação, da capacidade de suporte, né, da minha fundação. Então vai estar reduzindo os custos relacionados a esse processo. Esse é um ponto não necessariamente negativo, mas uma característica dessas estruturas é que ele precisa um detalhamento de projeto muito mais elevado do que o concreto armado. Claro que o concreto armado ele já demanda muito detalhamento, mas aqui agora, além de toda a parte de lançamento de vigas e pilares e tudo mais, as conexões que vão ser realizadas entre esses elementos é muito importante. Então toda essa questão de detalhamento aqui nesses projetos também tem que ser levada em consideração de uma maneira bem específica. Basicamente, cada ligação aqui tem que ser detalhado no projeto. Se tiver repetições, beleza, mas cada ligação dessa aqui vai ter que ser ligada. Ah, é soldada. Ah, tem 8 furos em linha. 4 furos, tudo isso tem que ser descrito bem certinho e como que vai ser executado. Então, beleza. Também a gente tem uma necessidade de mão de obra especializada. Não necessariamente que vai ser uma mão de obra mais especializada do que para outro tipo de construção, mas é uma mão de obra que tem que saber trabalhar com aço, não adianta. Eu preciso de soldadores, de pessoal que trabalha ali com equipamentos específicos para estar fazendo, para estar parafusando de uma maneira adequada, para estar colocando os elementos ali nas posições perfeitas, não posso ter desnível nessa situação, não posso ter, porque aqui só ficou um pouquinho para baixo. Aqui não pode existir esse pouquinho, tem que ser uma ligação perfeita ali, porque qualquer modificação ali na estrutura, ficou um pouquinho para baixo. Sim, esse pouquinho para baixo vai estar empurrando outra peça, essa outra peça vai estar empurrando outra, eu vou estar gerando ali um esforço em um lugar que não deveria. Então eu vou estar dando problemas potencialmente na minha estrutura. E eu posso também estar utilizando as estruturas metálicas combinadas com outras peças. Então é bem comum a gente utilizar estruturas metálicas combinadas com concreto armado, principalmente ali na parte de fundação, que geralmente é feita de concreto armado. Depois ali a gente faz estrutura metálica para cima. Claro, eu posso também estar combinando ali, fazendo alguns pilares específicos ali, de acordo com alguma necessidade em concreto armado, e outros pilares em estrutura metálica. Por que eu vou fazer isso? Talvez seja mais conveniente ali, onde eu não preciso de estar resistindo a esforços muito grandes, eu consigo fazer um pilar de concreto razoavelmente pequeno, vai ser muito mais barato do que se eu fosse colocar metálico. Então eu vou ali e faço um pilar de concreto, e outro pilar que, por exemplo, teria resistindo a uma carga muito grande, eu faço ele metálico, e eu consigo aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu consigo estar fazendo essa combinação de uma maneira bem interessante, através de engastes ali entre a parte metálica e a parte de concreto, que vai fornecer então essas condições para ela estar trabalhando. E além disso, as estruturas metálicas elas podem ser utilizadas em qualquer coisa, desde galpões, silos, prédios comerciais ou residenciais, pontes. Então, teoricamente, é uma estrutura bem versátil que a gente pode estar utilizando. E dentro dessas estruturas, a gente tem também os processos de falhas, que que vão estar relacionados aos processos de degradação, então, dessas estruturas metálicas. E as principais causas que vão estar relacionadas então a esses processos de falhas vão estar inseridas na má qualidade do projeto. Como assim má qualidade do projeto?
Ali vão estar inseridos todas as questões, não previu as cargas direito, não detalhou quais que são as condições ali de proteção dessa estrutura metálica, não previu a utilização com a carga total depois de pronta da estrutura, só previu durante o projeto, ou previu só depois, não previu durante a montagem. Então tudo isso vai estar relacionado com a má qualidade do projeto. Então basicamente a falha na previsão das coisas ali, basicamente não utilizou os coeficientes de segurança corretos, então vai dar problema de deformação na estrutura que vai estar gerando processos de degradação depois. Ineficiência do detalhamento também vai estar relacionado lá não detalhei as ligações da maneira correta, então foi feito de qualquer jeito e a partir disso iniciou um processo de degradação na minha estrutura, apresentou manifestações patológicas ali que não deveriam estar acontecendo, pelo menos não nessas fases iniciais, antes da manutenção predial, da manutenção que deveria ser feita nas minhas peças. Falhas nos processos. O projeto ali que eu realizei está perfeito, mas a equipe não sabia trabalhar direito ainda com o meu material, montou meio que de qualquer jeito, ali está funcionando a estrutura, mas não exatamente como deveria. Vai estar gerando também processos de degradação que podem ser bem preocupantes ali para nossa estrutura. Isso vai estar relacionado tanto com a pessoal ali que está fazendo a montagem, também com a qualidade dos meus materiais. Óbvio que hoje em dia existem padrões ali de qualidade que a maioria das empresas já obedece, mas, por exemplo, vocês conhecem, sempre existem pessoas que querem absolutamente mais barato ali. Vão lá, compram um material de qualidade duvidosa ali, o produto Xing Ling ali, os parafusos ali que não tem nenhuma garantia pelas normas brasileiras ou americanas ali, que nesse caso se aplicam também. Então, acabou dando problema ali de qualidade, seja o revestimento daqueles parafusos, então eles começaram a oxidar muito rápido, seja o próprio aço ali, eu comprei precisando de determinada resistência, mas a resistência veio um pouquinho menor. Então isso também tem que ser cuidado ali, a qualidade dos materiais que está utilizando. Manutenção ausente ou ineficiente. Como vocês sabem, todo tipo de estrutura, seja metálica, seja de concreto armado, seja de madeira, qualquer estrutura precisa de manutenção. Falta de manutenção ali vai gerar muitos processos de degradação que podem estar prejudicando o meu material. Mas quais processos? Existem vários ali, eu falei alguns para vocês do concreto armado, vou falar agora para vocês um pouquinho ali dos processos de degradação em estruturas de aço e estruturas de madeira. Mas além desses que eu falei, existem vários que podem estar acontecendo ali que vão estar relacionados com outros processos. Como vocês sabem, a gente tem uma atmosfera, só que no Brasil a gente já tem diversos componentes na atmosfera que são diferenciados, diversos usos, então é bem difícil a gente prever qual patologia que vai estar acontecendo. E também a gente tem problemas relacionados à sobrecarga da estrutura. Como assim? Como está muito relacionado com a má qualidade do projeto, onde onde não foram previstas essas cargas, a sobrecarga agora está mais relacionada com o próprio usuário. Então, o projeto foi feito e executado de maneira perfeita. Mas, por exemplo, eu previ ali fiz um prédio que era residencial e de repente eu transformo ele em um hospital. Um hospital tem equipamentos muito mais pesados, então eu vou estar inserindo uma carga muito maior naqueles elementos. Talvez não seja suficiente para para aquela estrutura não seja suficiente, vai acabar gerando então problemas estruturais no meio ambiente. Também tem que ser pensado nisso. Aqui eu trouxe alguns dos probleminhas ali que são comuns e a gente está observando em aço. Então, o desplacamento da parte de cobertura dele, da parte de proteção química dele. Isso é um problema bem grave, porque pode estar iniciando um processo de corrosão ali naquela superfície. A presença de soldas mal feitas. A solda ela pode dar vários problemas no aço, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas uma solda mal feita ela vai gerar pontos de tensão aqui que podem estar gerando ruptura. Utilização de materiais diferentes aqui. Vou estar gerando uma pilha ali que vai estar gerando um processo corrosivo. Corrosão, geralmente esse tipo de corrosão bem generalizada aqui em superfícies metálicas está relacionada a íons agressivos, principalmente o íon cloreto aqui na parte metálica. Então todos esses processos aqui podem estar ocorrendo, inclusive eles podem ocorrer simultaneamente. Geralmente vocês podem estar visualizando em estruturas metálicas ali, barcos que já estão muito velhos e tudo mais.
Nas emendas aqui, entre duas placas metálicas, o processo de corrosão vai ser muito maior. Por que isso? Porque além de eu já estar com essa superfície exposta ali a todos os íons, eu tenho uma situação de emenda que geralmente é feita em solda. Então essa solda aqui também vai estar proporcionando aqueles problemas um pouquinho mais intensos ali pra gente, exatamente por essas tensões diferenciais que podem estar acontecendo. Então o principal defeito aqui, o primeiro, na verdade, que a gente vai estar trabalhando são as falhas nas ligações. Então, geralmente quando eu tenho ali quando é feita uma ligação, eu vou estar gerando uma descontinuidade entre os elementos. Então, como eu tenho, por exemplo, se vocês forem pensar em um esforço que está acontecendo naquela peça. Se ele estiver acontecendo numa peça homogênea, ele vai tender a se distribuir por toda aquela peça. Agora, vocês imaginem uma carga ali que está sendo tensionada, que está sendo exercida, de repente tem uma emenda. Toda aquela carga ela vai estar ela vai acabar sendo concentrada em cima daquela emenda. E aquela emenda, então, ela tem que ser responsável por resistir àqueles esforços. Então, é exatamente por isso que a gente tem que fazer uma execução muito adequada das nossas emendas. E para isso eu posso estar utilizando, então, tanto parafusos aqui, que são utilizados para ligações metálicas, e também soldas. Só que dentro dessa execução ali das emendas com parafusos, eu posso ter alguns problemas que vão estar relacionados principalmente com a furação. É aí que vai entrar a questão da equipe, que tem que ter uma qualidade muito eficiente. Por quê? Porque, por exemplo, uma furação errada. Então aqui, por exemplo, está uma situação onde foi furado com uma inclinaçãozinha. Ele não está perfeitamente reto aqui como os outros. Então essa pequena inclinação aqui, quando eu for colocar o parafuso, ele já vai estar um pouquinho de lado. Quando ele tiver um pouquinho de lado, então vocês imaginem, eu só coloquei ali, beleza, agora quando o esforço estiver sendo exercido. Como eu estou com uma tensão um pouquinho diferente ali da que foi prevista para ele, pode ser que ele não resista àquela tensão. Então ele pode estar deformando ali, então já perdeu a função estrutural dele, ou pode até estar rompendo, e quando um rompe, como ele deveria estar sendo responsável por um pouquinho da carga, vai estar passando essa carga para os outros aqui, esses outros também vão estar sobrecarregados e pode dar um problema em cadeia ali pra gente. Soldas também. Existem diversos tipos de soldas que podem ser realizados. Além dos tipos, existem diversos procedimentos. Então, diversos materiais, diversos gases que podem estar sendo utilizados vão dar características específicas para a solda. Mas aqui, então, só para mostrar para vocês um pouquinho dos detalhes de como que é feita, quais são os procedimentos de solda que podem estar sendo realizados. Tem a solda simples, a solda dupla, solda de preenchimento, solda superficial, então diversas características aqui que também tem que ser previstas no projeto ali, de acordo com a finalidade que a gente vai estar utilizando, porque cada tipo de solda desse vai atribuir uma característica diferente para o material. Então, por exemplo, as soldas de entalhe aqui, geralmente elas são utilizadas para estar unindo dois elementos. Então, eu tenho duas placas ali, duas chapas que eu quero estar unindo, geralmente é feita uma solda em entalhe. Essa solda reta aqui, que a gente vai estar utilizando, geralmente ela é feita para unir elementos perpendiculares. Então eu tenho duas peças perpendiculares, assim como nessa peça aqui. Eu vou estar utilizando essa solda reta, que ela pode ser simples, de um lado só da peça, ou pode ser dupla quando eu coloco dos dois lados. Então tudo isso também tem que ser previsto, assim como todos os parafusos, o tipo de parafuso, a qualidade deles também tem que estar sendo prevista. Outro defeito que está relacionado ali à falha nas ligações é quando eu tenho uma resistência insuficiente, por exemplo, da própria ligação. Então, desde a previsão do projeto ali que não foi realizada de uma maneira eficiente, eu não previ as cargas de uma maneira adequada. Eu posso estar correndo, então, quando tem a situação cisalhamento ali na região do parafuso, o que vai ser o cisalhamento? Então, como ele está resistindo aqui geralmente às forças laterais, eu vou ter uma carga vindo desse lado aqui, por exemplo, e uma carga do outro lado. Podem estar fazendo forças contrárias. Quando eu tenho esse tipo de situação ali, o parafuso vai tentar manter, então essa parte aqui estaria tentando manter presa em uma peça e essa outra parte está sendo deslocada. O cisalhamento vai ser exatamente isso, vai ser esse corte que vai ser realizado no parafuso ali, ele vai estar perdendo completamente a função estrutural dele. Claro, existe ainda uma pequena deformação que acontece aqui antes de ter o cisalhamento, mas também já está deixando ele cumprir a função dele. E eu tenho também processos corrosivos ali que podem estar acontecendo na minha ligação. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente por que acontecem esses processos corrosivos, mas também, processo corrosivo ali, quando ele está de uma maneira bem intensa, eu basicamente vou perder todas as características de resistência que eu tinha na minha peça aqui. Então, quando eu estou perdendo essas características de resistência, ele já não vai mais estar cumprindo a função inicial que ele tinha.
quando ele não está cumprindo essa função inicial, então eu vou ter esse processo ali que vai ser vai estar relacionado com a degradação do meu material, até mesmo a possível falha estrutural de toda a minha edificação. Também tem processos que vão estar relacionados ali com o subdimensionamento das estruturas de aço. Como assim é um subdimensionamento? Então vai estar relacionado também ali com a falha de projeto. Então eu estou repetindo exatamente para vocês entenderem. Uma causa muito importante ali dos danos, principalmente em estruturas de aço, são as falhas de projeto. É só para salientar para vocês como é importante ali a previsão, principalmente de todas as cargas, e o detalhamento realizado de uma maneira correta, porque consegue evitar muitas dessas situações aqui, basicamente todas, porque se vocês forem pensar, porque se eu prever a carga adequada da minha estrutura, eu consigo prever o elemento correto. E se eu prever as condições de utilização dela também, por exemplo, vai ser utilizada na praia, então tem que estar promovendo uma proteção ali para os íons cloreto e sulfato do cloreto, principalmente para o metal, mas o sulfato também pode influenciar. Então, se eu estiver promovendo essas características de previsão e proteção, eu posso estar considerando então que o meu metal vai estar protegido de maneira bem mais eficiente. Protegendo então a integridade ali da minha estrutura. Então, mesmo que eu tenha ali todas essas características, essas propriedades ali do meu metal, onde ele é um material bem resistente, e eu consigo ter uma eficiência estrutural bem interessante para mim, né, do ponto de vista estrutural, eu ainda tenho que tomar todos esses cuidados de previsão ali, tem que estar considerando todos os esforços que vão estar sendo causados em cima da minha estrutura, toda a utilização dele tem que ser muito bem pensada. E também, como vocês já sabem, principalmente em estruturas mais altas, ali prédios, geralmente a gente tem que considerar muito a carga de vento. Porque a carga de vento ela vai estar gerando aquelas deformações ali. Então isso tudo tem que estar sendo previsto, porque o metal, assim como os outros materiais, ele também tem um ponto de fadiga. Então eu tenho que prever quantas oscilações é possível que o metal aguente ali, qual que é a deformação máxima que ele vai estar aguentando, vão estar relacionados àquela carga de vento que vai estar sendo exercida sobre a minha estrutura. Então tudo isso é só para evitar aqueles danos ali que podem estar ocorrendo em cima de uma edificação, para estar evitando posteriormente o colapso dela. Aqui tem algumas imagens, aqui é uma falha estrutural, então possivelmente foi um erro de projeto aqui que acabou resultando nisso aqui. Vocês podem ver, viga curva de um jeito, viga torcida de outro aqui. Provavelmente foi responsável, algum impacto foi responsável por estar causando aquilo ali. Essas outras imagens aqui são basicamente imagens de ensaios que são realizados. Esses ensaios são padronizados, geralmente são equipamentos bem robustos ali para estar realizando, porque é uma carga bem elevada. Mas é bem interessante de estar visualizando esses ensaios, como que vai acontecer essa deformação. Então, por exemplo, nessa viga aqui, que é uma viga em I, formou a peça, ela acabou deformando essa parte da alma dela aqui, e acabou dobrando. Essa outra aqui já não, a peça tendeu a deformar ali lateralmente e não deformou essa parte aqui, exatamente porque ela é um pouquinho diferente. Eu acho que está meio ruim para ver aqui, mas ela é feita com vários perfizinhos de pé, então ela vai ter uma característica um pouquinho diferente. É bem interessante também essa área de testar novas estruturas, novos modelos de estruturas ali, de vigas e pilares, podem estar auxiliando. Então ali a versatilidade do aço vai entrar novamente para a gente consegue estar selecionando várias características ali que vão se adequar melhor para a gente. Então a gente vai entrar no nosso processo de corrosão. Esse processo de corrosão aqui é bem semelhante ao que a gente vai ter para o nosso aço carbono, porque o aço ali que vai estar sendo utilizado nos perfis metálicos também é um aço carbono. A diferença é que ele tem uma proteção, geralmente é uma proteção de zinco ali, uma proteção galvânica, um pouquinho maior na sua superfície, então ele vai resistir um pouquinho mais. Mas quando é iniciado o processo corrosivo, então, por exemplo, ali eu tenho uma peça metálica, foi feito um risco com um prego em cima dela, aquela superfície ali perdeu a proteção, então vai iniciar o processo de corrosão de uma maneira bem semelhante. Então, por que o processo de corrosão é importante quando a gente trata de estruturas metálicas? Porque a gente vai, além de ter essa perda de seção ali que vai estar relacionada com a retirada dos produtos de ferro, a gente também vai ter alterações principalmente nas propriedades físicas e mecânicas. Como assim? Eu vou estar reduzindo principalmente as resistências ali do meu aço, que vai estar relacionada com a perda de seção,
com as alterações ali na cristalografia do meu metal, e também vou estar reduzindo a elasticidade e a ductilidade. Por que isso? Porque esses óxidos aqui que vão ser formados na superfície, eles têm características muito diferentes do meu metal. Então o metal, mesmo ali no estado enrijecido, ele é um material relativamente dúctil, então a gente consegue ainda que ele tem uma tenacidade bem grande, então ele consegue absorver bastante energia e voltar ao estado inicial. Esses óxidos aqui não. Então quando eles são formados, eles são bastante quebradiços, então ali quando tem uma tensão, eles vão acabar se quebrando. Já viram ferrugem ali, quando vocês, é só vocês ali riscar com qualquer coisinha, ela sai, ela quebra. Então isso está relacionado com a perda de elasticidade. Quando eu perco essa elasticidade, estou perdendo uma característica do aço ali que pode estar alterando sim as qualidades estruturais do meu elemento. Então como que vai acontecer isso? De maneira semelhante ao que eu expliquei para vocês lá. Então aqui eu tenho o aço carbono e eu vou ter o contato tanto do oxigênio quanto de umidade, que está representado pela água no caso. Não necessariamente agora eu preciso ter uns cloreto. Esse processo de oxidação ele pode estar acontecendo, o cloreto ele vai intensificar muito mais, só que eu não vou explicar de novo porque eu já mostrei para vocês. Mas o processo de oxidação pode acontecer também sem a presença de íons agressivos, de uma maneira um pouco mais lenta, mas vai estar acontecendo também. Então eu vou ter aqui os materiais, eles vão estar reagindo com o meu íon ferro. Ah, mas como assim íon? Não é um metal? Sim, mas quando eu tenho diferenças de potencial aqui na superfície, ele vai tender sim a se formar como um íon e vai estar formando alguns compostos. Então vai ter o hidróxido de ferro 2, o hidróxido de ferro 3, a nossa magnetita, que é esse materialzinho aqui. E esses materiais eles vão ter volumes diferentes. Então aqui nesse gráfico está representado qual que é a diferença de volume entre os compostos formados. Então só para vocês terem uma noção. O ferro, que é basicamente o que a gente vai ter aqui. O ferro e até o óxido de ferro 1. Esses materiais são o que a gente tem geralmente nas nossas barras de ferro e nos nossos elementos metálicos. Então esse é o volume que a gente espera. Quando a gente está formando aqui já a nossa magnetita, aqui que vocês podem ver, o volume já vai ser maior. Quando eu estou formando óxido de ferro 3 aqui, o volume já é maior. Os hidróxidos, então, que são formados aqui quando eu tenho presença de água, principalmente, de maneira mais intensa, são muito maiores. Então, comparem esse volume aqui do nosso hidróxido de ferro triidratado com o nosso ferro convencional, aqui, nosso ferro metálico. A diferença de volume é muito grande, então é por isso que a gente vai ter, por exemplo, aquele desplacamento lá depois do concreto, se for um aço carbono, da nossa armadura. Então aqui também, para as estruturas metálicas, também vai estar gerando problema, porque eu estou gerando ali aquelas cascas que são formadas e podem estar gerando alterações na estrutura. Então vocês imaginem aqui que eu tenho um pilar aqui e eu tenho uma viga ligada nesse pilar. São vigas metálicas agora nesse caso. Então se o processo corrosivo for aqui, por exemplo, eu vou estar formando essas cascas, e essas cascas aqui, elas são formadas com uma tensão muito grande, então sim, elas conseguem estar empurrando essa viga. Então vou estar gerando uma deformação aqui nessa viga, ela vai estar sendo empurrada para o ladinho, e quando ela é empurrada para o ladinho, ou ela vai deformar, ou ela vai estar empurrando outro elemento. Então sim, pode gerar problemas bem intensos ali na minha estrutura, se eu tiver um processo de corrosão. Como que vai acontecer esse processo de corrosão aqui nesse pilar, por exemplo? Pode ser que durante a instalação aqui, não houve o cuidado do posicionamento, e esfregaram essa viga ali na superfície do pilar. Então, ao esfregar, acabou tirando aquela proteção galvânica ali que tinha no pilar. Então, quando foi retirada aquela proteção, o metal aqui, o nosso ferro, o aço carbono, ficou exposto. E a partir disso, então, possibilitou o processo de corrosão. Então, pode sim estar gerando esse problema. Também isso vai estar relacionado com a qualidade da equipe que vai estar trabalhando com a nossa estrutura. Então, além disso, quais são os outros processos que vão estar relacionados à corrosão metálica? O que inicia, então, o que pode estar iniciando a nossa corrosão metálica? Como eu já falei para vocês ali, pode estar relacionado com a perda daquela proteção superficial. Eu também tenho outras características, então, diferentes pontos de tensão em uma peça. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma viga, considerem que ela é reta. Um dia eu consigo desenhar reta, mas enfim. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma carga aplicada aqui, e aqui eu não tenho nada, eu vou estar gerando uma situação diferente no mesmo aço. Então aqui eu vou estar com um aço bem comprimidinho, então todas as moléculas dele estão comprimidinhas aqui, então uma partinha da outra ali, mais ligadinha.
E aqui elas são mais tranquilas, elas estão um pouquinho coisa mais espaçadas ali, mas estão mais espaçadas. Então isso vai estar relacionado com uma diferença de potencial. Por quê? Porque aqui eu tenho várias peças unidinhas ali, então, vocês lembram, núcleos de átomos são positivos, então eu tenho um monte de núcleos ali bem pertinho do outro, então acaba ficando uma área um pouquinho mais positiva. E aqui não está mais negativa, mas ela está menos positiva. Então eu já tenho uma pequena diferença de potencial. Então aqui está um pouquinho mais positivo, aqui um pouquinho menos positivo. Quando eu tenho essa diferença, eu posso estar gerando uma pilha. Então eu vou estar transferindo aqui elétrons daqui para cá. Quando eu tenho essa transferência de elétrons, eu posso estar formando íons, e essa formação de íons vai estar relacionada então com o processo de corrosão. Então sim, a diferença ali de tensões que eu vou ter em uma peça pode estar resultando sim em um processo corrosivo. Além disso, deposição de partículas sobre o elemento metálico. Por que isso? Porque partículas elas também têm cargas, elas também têm o potencial elétrico ali e tudo mais. Então, quando elas são depositadas sobre uma superfície, elas podem estar resultando em uma concentração de cargas. E essa concentração de cargas também pode estar formando esse processo eletrolítico ali numa pilha, basicamente, e também vai estar gerando a corrosão. Materiais diferentes. Materiais diferentes são uma das principais causas de corrosão metálica. Por que isso? Porque vocês imaginem que eu estou aqui com uma peça de ferro, de aço carbono, e estou fazendo a ligação dela com um outro pedacinho aqui. Sei lá, pode ser um pedacinho de cobre, pode ser com um fio elétrico ali, tá encostando naquela, naquela superfície, ou mesmo o aterramento, alguma coisa assim. Por que que isso é um problema? Porque vocês lembram lá das pilhas da matéria do ensino médio aqui, os metais eles têm diferentes potenciais de corrosão. Então, quando eu tenho uma ligação aqui, eu encosto um metal em outro, seja aqui só representando o condutor, né? Mas vamos supor que estão encostados aqui em um outro, como eu tenho diferentes potenciais de corrosão, um vai tender a passar elétrons para o outro. Quando eu tenho passagem de elétrons de um metal para outro, estou gerando uma pilha. Então, quando eu estou gerando, por exemplo, quando eu estou comparando ali o potencial de corrosão do ferro e do cobre, o potencial de corrosão do ferro é muito maior. Eu vou estar passando elétrons para cá, no sentido contrário da corrente, né? Então eu vou estar gerando íons ferro 2+. Esses íons ferro 2+, vocês viram aqui, eles podem estar sendo liberados, eles vão reagir então com o meu oxigênio e formar os outros compostos. Então eu vou estar iniciando ali o processo corrosivo em cima da minha estrutura. Então sim, contato entre metais diferentes tem que ser evitado porque vai dar início a um processo de corrosão. Ah, eu não posso evitar. Então eu vou fazer o isolamento da melhor maneira que eu posso. Eu vou garantir que os dois metais aqui sejam com a pintura ou acabamento feito de uma maneira adequada. Então eu não vou estar gerando esse contato, a formação de uma pilha entre eles. Eu vou estar espaçando eles sempre que for possível. Mas isso tudo então tem que estar sendo pensado nessas situações. Peças que passaram por algum tratamento térmico também vai estar relacionado com o processo corrosivo. Por quê? Porque assim como diferentes tensões em cima de uma peça, quando eu passo por um tratamento térmico ali, por exemplo, eu fiz uma solda, não necessariamente agora a solda vai estar gerando problema. Então aqui eu tenho um filetinho de solda, tá unindo essas duas peças. Além de a solda já ser um material diferente, né? Então o metal da solda é diferente já do metal que eu vou estar utilizando aqui. Mas, por exemplo, essa superfície, ela esquentou mais do que essa outra superfície, essa outra parte aqui da minha peça. Então essa parte que esquentou mais, ela já vai ter características diferentes. Ela passou basicamente por um tratamento térmico um pouquinho diferente. Então eu vou estar gerando diferenças entre uma parte da mesma peça e da outra. Mesma coisa aqui do outro lado. Sei que o desenho ficou feio aqui, mas só para vocês entenderem. Na mesma peça, então, quanto mais perto da solda eu tiver, mais ela vai esquentar, então ela vai passar por um tratamento térmico. Então, a outra parte ali que está um pouquinho mais afastada já da solda, ela não esquentou tanto, então ela não passou por aquele tratamento térmico. Então essa diferença entre os dois tratamentos ali pode estar gerando essa diferença de potencial também, iniciando o processo de corrosão. Geralmente a gente tem esses silos aqui, essas recipientes de armazenamento de água que são bem antigos. Podem ver que geralmente perto aqui das soldas, além de estar relacionado com o material, também pode estar relacionado ali com a diferença de tratamento térmico, vai ser responsável por esses processos corrosivos. Geralmente a gente consegue enxergar a corrosão todas nessas emendas aqui desses elementos. Então só para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe aqui uma imagem de microscopia para vocês terem uma noção de como que é visualizado isso em um microscópio, como que a gente enxerga a corrosão ali, os elementos
que são formados da corrosão em um microscópio. Então aqui é uma superfície da aço sadia, essa parte aqui que eu estou circulando para vocês. Então ela é relativamente homogênea, com um microscópio eletrônico aqui, vocês podem ver, está com uma ampliação de 250 vezes, então é uma ampliação pequena ainda, mas a gente consegue observar uma superfície relativamente homogênea. Essa diferença de cores aqui não influencia tanto assim, ó, tem, óbvio, composições diferentes, mas vocês podem ver que ela não tem fissuras nem nada. Mas aqui, por exemplo, eu sei que é um material corrido porque eu fiz essas imagens, então aqui a gente já tem uma superfície, a gente consegue observar umas características diferentes. Então aqui quando a gente ampliou essa seção, a gente consegue observar a formação desses compostos aqui. O que são esses compostos? São os nossos hidróxidos, esses hidróxidos ali que eu mostrei para vocês na imagem anterior, que vão estar gerando aquela diferença de volume. Então vocês podem ver, eles estão formando ali como se fosse uma flor, e essa flor ela vai acabar expandindo ali dentro da minha estrutura. Aqui ainda está no processo inicial, mas com o decorrer do tempo ele vai acabar ali preenchendo todos esses espaços vazios e vai estar formando então aquela camada superficial ali que depois vai gerar os problemas para a gente. Aqui são outros compostos, aqui são os óxidos de ferro que são formados. Eles têm um formato bem diferente ali, mas vocês podem ver que eles ocupam um volume bastante grande porque eles não preenchem todo o espaço, e eles vão então se conectando um no outro e vão expandindo de uma maneira bem intensa porque eles não precisam estar preenchendo tudo. Então também vai gerar esse processo bem diferenciado para a gente. Vocês podem ver aqui que é formado uma cratera, possivelmente um defeito aqui no metal que tinha, que iniciou esse processo corrosivo para a gente. Além disso, a gente vai ter então uma situação ali que pode estar relacionada, pode estar gerando defeitos então no nosso aço, que é uma situação de incêndio. Então, quando a gente tem incêndio ali, a gente pode estar atingindo temperaturas muito elevadas, lá acima de 1200 graus Celsius, até bem mais que isso. Já tem incêndios que relataram sempre temperaturas acima de 3000 graus Celsius. Então, isso aqui ele pode estar, essas temperaturas muito elevadas, elas podem estar fazendo com que o aço ele fique muito perto ou até mesmo atinja o seu ponto de fusão. Quando a gente tem essas situações, as características do aço elas são muito modificadas. Então, todas as questões de maleabilidade do aço, as questões de fluência ali, vão estar tudo sendo modificadas e pode ser com que com que o aço fique mais, como o aço vai ficar mais mole, pode ser que ele não resista mais à carga com que ele deveria estar, em que ele deveria estar resistindo. Quando ele não está mais resistindo a essa carga, eu posso estar então gerando colapso na minha estrutura. Tá, mas como que eu vou... Então o aço não é bom para estar utilizando em estruturas em prédios, por exemplo. Não, ele é assim. Hoje em dia, além de existirem materiais ali que a gente pode estar adotando, como por exemplo, tem essa pintura aqui, esqueci o nome dela. Eu vou arrumar e coloco aqui no slide para vocês. Eu coloquei ontem isso e agora. Mas é um tipo de pintura especial aqui, que é um pouquinho mais clara, é óbvio. Mas é uma pintura que, quando ela está exposta a altas temperaturas, ela acaba formando então essa espuma. Essa espuma, ela vai, da própria pintura, essa espuma ela vai expandir e vai acabar gerando uma proteção ali sobre o meu aço. Essa é uma proteção térmica, que vai garantir com que o aço ele resista por um período muito maior de tempo, sem estar sofrendo esses processos de fluência ali, e vai estar possibilitando então o resgate ou a saída das pessoas de dentro da minha estrutura. Então acaba sendo bem interessante. Além disso, óbvio, o aço ele não vai derreter instantaneamente ali na minha estrutura. Isso aqui acontece com um período muito prolongado de tempo de exposição ao calor. Então, assim como o concreto ali, ele tem todo um tempo, né, de resistência que geralmente é adequado para estar resistindo às nossas estruturas. Isso aqui é uma garantia a mais ali, geralmente é utilizado em estruturas muito altas, então prédios ali acima de 30 andares, geralmente é utilizado isso aqui, porque é um prédio de 30 andares, a quantidade de pessoas presentes é muito maior, então tem que garantir que todas essas pessoas ainda consigam sair em segurança daquela edificação. E eu tenho também defeitos que vão estar relacionados com a utilização mista. Como assim? Então, você falou que podia utilizar ali, misturar tanto aço com concreto armado sem problemas. E realmente pode utilizar sem problemas, desde que seja feito de maneira adequada. Então, o que eu tenho que estar atento quando eu estiver planejando fazer uma estrutura mista ali? Tem que estar pensando que existem diferentes coeficientes de dilatação entre os materiais. Como assim?
Então o aço, ele é um material metálico, então ele tem uma capacidade de condução de calor bem significativa, diferente do concreto. O concreto é um material isolante, então ele não transfere muito calor. Então, se vocês forem pensar, tem um material que esquenta muito e outro material que não esquenta. Então, eu vou ter coeficientes de dilatação diferentes. Então, o concreto vai dilatar menos e o aço vai estar dilatando mais. Então, por isso que eu tenho que estar prevendo essa movimentação diferencial entre eles, para que eu não tenha esforços ali que não foram previstos no projeto. Então, desde que eu considere que vai ter essa dilatação ali, que vai ter essa deformação diferencial, não tem problema nenhum de eu estar utilizando. Para isso que existem as diversas juntas de dilatação ali que a gente pode estar fazendo, espaços próprios ali para estar absorvendo essa deformação e vão estar permitindo a utilização adequada da minha estrutura. Tem diferentes capacidades de suporte a tensões também. Então eu não posso estar considerando aqui, por exemplo, que uma viga, aqui no caso é uma viga de suporte, geralmente é feita em uma restauração, então essa viga de concreto aqui foi constatada provavelmente que ela não resistia mais aos esforços e foi feito um reforço aqui de uma estrutura metálica para estar conferindo uma resistência maior. Eu tenho que estar considerando que existem diferentes capacidades de suporte, então o aço resiste de uma maneira diferente do concreto armado, então isso também tem que ser levado em conta no projeto ali, como que eu vou estar trabalhando com cada elemento, por que que eu vou estar trabalhando com cada elemento. Ah, eu preciso aqui só estar resistindo ao cortante, é só a compressão. Então eu vou estar trabalhando de maneira adequada com os dois materiais, entendendo que eles vão trabalhar de uma maneira diferente. Diferentes coeficientes de elasticidade. Então, além da dilatação ali, elasticidade, o que quer dizer? Então, lá na situação do evento, o aço, por exemplo, ele consegue ir um pouquinho mais para o lado e voltar sem deformar do que o concreto. O concreto, se ele deformar muito lá numa situação de evento, ele vai acabar fissurando ali e essas fissuras podem então gerar outros problemas, além do estrutural, problemas de manifestações patológicas e tudo mais. Então, não sei se vocês sabem, mas prédios, principalmente prédios muito altos, eles deformam-se em cima. Os últimos andares ali, a pessoa até às vezes consegue perceber essa movimentação. Ela é prevista em projeto. E o que eu quero dizer? Os edifícios metálicos, eles conseguem absorver essa deformação um pouquinho melhor. Então, eles conseguem ali dobrar um pouquinho e voltar sem problema nenhum. O concreto já não. Então, quando eu vou estar trabalhando com esses dois materiais em conjunto, tem que saber que eu vou ter que respeitar a pior das condições. Então, geralmente, eu tenho que respeitar o concreto. Tem que limitar aquela deformação ao meu concreto, que é o material que tem menos potencial de elasticidade. Falha na junção dos elementos que estão sendo vinculados entre si. Então, por exemplo, aqui em uma estrutura metálica, eu não consegui achar uma imagem perfeitamente do exemplo, mas aqui eu consigo mostrar para vocês. Então, com estruturas metálicas, eu consigo estar utilizando a vedação em alvenaria convencional. Só que isso vai demandar alguns cuidados especiais. Então, por exemplo, a união que eu vou estar realizando aqui, como que eu vou estar fazendo a união entre os elementos metálicos e a minha alvenaria é muito importante. Então, geralmente eu utilizo ali parafusos para bolt para estar fixando a alvenaria. Posso estar utilizando telas aqui de fixação, onde eu vou fixar essa tela no pilar metálico. E também na alvenaria depois, com a própria argamassa ali que eu vou estar utilizando. Essas telas também são utilizadas em pilares convencionais, mas aqui é bem interessante para eu estar realizando essa união. E também aqui na parte superficial tem que estar prevendo isso aí também. Por que isso é importante? Porque assim como a junção de elementos metálicos com concreto, aqui eu também vou ter deformações diferenciais. Então eu vou estar, as estruturas vão estar trabalhando ali de uma maneira um pouquinho diferente e eu tenho que estar prevendo isso. Então eu não posso ter ali uma junção extremamente rígida, porque essa junção extremamente rígida vai possivelmente resultar em fissuras ali que podem estar gerando problemas, não, talvez não estruturais, mas pelo menos aquelas fissuras de parede aqui que acabam dando outros problemas de infiltração e tudo mais. Além disso, se eu não fizer uma junção adequada ali, pode estar correndo o tombamento dessa parede para o interior, para o exterior ali, que também pode estar gerando muitos problemas para os usuários. Então, quanto às manifestações ali patológicas do aço, os defeitos que podem estar relacionados com estruturas de aço, é isso que eu tinha que passar para vocês. Eu não vou entrar na parte de madeira hoje, porque a maior parte da turma não está aqui, vão acabar perdendo muita matéria também. Não vou também entrar na correção da prova. Vou só finalizar a correção do nosso trabalhinho ali.
que essas duas questões aqui são um pouquinho mais simples, só para ficar gravado a gente aproveitar nossa aula. Então vamos lá. Qual a importância do cobrimento de uma estrutura construída em concreto armado? Então o cobrimento ali, como eu tinha comentado para vocês na aula, ele vai estar relacionado com a proteção física e química do meu concreto. A proteção física exatamente porque ele está bloqueando ali o contato externo dos elementos com agora não dos íons agressivos, mas o contato externo ali de impactos, de tremores, qualquer situação assim com a minha armadura. E também vai estar relacionado com a proteção química, impedindo ali que os íons agressivos eles penetrem para o interior daquela estrutura. Então ele vai estar dificultando a passagem daqueles elementos agressivos para o interior do meu concreto, atingindo a armadura. Então basicamente o que eu queria aqui de resposta para vocês. O cobrimento ele vai ser responsável por estar garantindo ali a proteção química e física da minha armadura do concreto. Óbvio que também o cobrimento ele vai ser responsável ali pelo suporte de cargas, até porque ele é um concreto e sim, ele está resistindo a cargas, mas ele não embora ele seja concreto e esteja previsto em projeto também, não é a função do cobrimento. O cobrimento trabalha quanto a isso, mas não é a função dele. Ele trabalha com a função estrutural do concreto em si. O cobrimento não é planejado com esse fim. E aqui, você deseja construir uma estrutura em um ambiente com alta presença de agentes agressivos, como íons cloreto e sulfato. Nesse contexto, qual método construtivo... Oi. Então, é que assim... Sim, então, acho que eu falei... Então, é que quando a gente pensa assim, por exemplo, um pilar de concreto. Obviamente ele vai estar resistindo, o concreto ali vai estar resistindo à compressão. Mas quando a gente pensa na questão de cobrimento, a gente já, basicamente, a gente está trabalhando assim, a gente já pensou na resistência estrutural. Então o concreto ali já está com o fim estrutural dele. Quando a gente pensa no cobrimento ali, na distância que vai estar entre a armadura e a superfície final, essa distância a gente está pensando exatamente para a proteção física e química do nosso concreto, principalmente da armadura. Então, obviamente, aquela parte ali vai estar resistindo sim aos esforços de compressão, mas quando a gente está falando exclusivamente de cobrimento, a gente está trabalhando com a proteção química e física da nossa armadura. Então, essa vai ser a principal função dele, do cobrimento de uma estrutura de concreto armado. Não, tem sim, é a principal função dele. É 6118. Uhum, sim, ela fala. Daí ela classifica de acordo com os diversos ambientes, mas a principal função dele é assim, o que eu esperava nessa resposta é a proteção química e física da armadura. Tá, então aqui na outra questão. Em um ambiente agressivo com íons cloreto e sulfato, o que você utilizaria? Basicamente aqui, vocês podem estar utilizando meio que uma questão meio que bônus aqui para vocês, porque vocês podem estar utilizando qualquer um desses materiais. Como assim? Desde que você utilize as proteções adequadas, as normatizações corretas, vocês podem estar utilizando tudo. Então, por exemplo, mesmo em um ambiente com alta agressividade, ali eu tenho muito íon cloreto lá, possivelmente aqui na situação desse pilar, tenho muito íon cloreto, ele está exposto ali à variação de marés, ali ao jato de água do mar, mas mesmo assim eu posso estar utilizando concreto armado desde que eu obedeça lá o cobrimento mínimo. Esse cobrimento mínimo ele vai garantir com que os íons eles tenham uma dificuldade muito grande de estar chegando aqui na minha armadura. Então isso vai permitir que eu utilize o concreto e que ele fique saudável ali por um período muito grande de tempo. Óbvio que ali eu vou ter que estar realizando as manutenções adequadas, vou ter que estar garantindo a integridade dele, vou ter que estar verificando os testes ali, estar realizando os testes nele de uma maneira não frequente, mas da maneira prevista, mas sim, eu posso estar utilizando. Tem gente que falou que não utilizaria light steel framing porque ele é um material metálico e metal corrói. Exatamente, desde que você, como concreto armado aqui, desde que vocês obedeçam todas as condições ali de proteção, desde que vocês, por exemplo, garantam que o metal vai estar com o revestimento galvânico dele realizado de maneira adequada, vai estar protegido todo bonitinho aqui, que a tua equipe não vai estar esfolando, riscando o metal,
ele vai estar resistindo ali e vai ser uma peça durável praticamente para sempre. Então sim, você pode estar utilizando. Wood frame. Wood frame aqui acho que vai ser o menos problemático, porque madeira não sofre tanta influência assim de íons cloreto e sulfato, então vocês podem estar utilizando sem problema nenhum. E também a alvenaria estrutural ali pode estar sendo utilizada também, exatamente porque ela tem a resistência dela está relacionada com a formação das paredes, então o aço já vai estar mais protegido também. Então qualquer uma dessas situações vocês poderiam estar utilizando. Eu só queria que vocês trabalhassem aqui no porquê, basicamente, que são essas explicações que eu dei para vocês. Desde que obedeça a normatização, você pode estar utilizando. A proteção química ali vai ser fornecida pelo cobrimento do concreto, então não vai ter problema com íons ali. No last steel frame, o aço vai estar protegido pela cobertura galvânica, pela pintura dele, então também não vai ter problema. Então era mais ou menos isso que eu queria que vocês estivessem trabalhando. Oi. Isso é bastante relativo, porque depende de diversas condições, né? É muito difícil. Isso. Sim, é que depende muito da estrutura. Por exemplo, dependendo do tipo de manutenção no concreto armado, pode ser que você tenha que, por exemplo, sei lá, em um tempo de 50 anos, refazer uma peça. Talvez light steel framing, se for uma peça isolada ali, protegida, não precise. Mas talvez também, pode ser que, de acordo com a utilização ali, vibrações na parede, o light steel framing foi perdendo um pouco a proteção e gerou algum dano nele. Então, talvez ele tenha que ser trocado antes do que uma peça de concreto armado. Então, são coisas que variam muito. A manutenção, geralmente, a gente não trabalha ali com a substituição dos elementos, assim, basicamente com a verificação do que está acontecendo e o que a gente pode estar adotando. Então, por exemplo, o last steel frame aqui. Eu vi que eu tenho uma peça e saiu um pedacinho aqui da cobertura dele. Será que se eu cobrir ele, se eu pintar, realizar aquele revestimento de novo, vai estar aguentando? Talvez. Então, exatamente esse é o objetivo da manutenção. A gente está verificando o que a gente pode estar fazendo ali antes que a gente tenha um problema estrutural muito grave. Então, é difícil prever ele, qual que vai durar mais. Teoricamente, os dois vão durar eternamente, desde que seja feito o processo adequado ali, com a frequência adequada de manutenção. Então, os dois podem estar durando ali para sempre, basicamente. Sim, é exatamente por isso.